Foi apresentado para nós, através da religião, um Messias belo, bonito, formoso, mas você já teve a curiosidade de analisar se realmente esse Messias é o verdadeiro Messias? É o apresentado pelos profetas? Em Isaías 7, na época do rei Acás, houve uma guerra sírio-efraimita. Estava envolvido nessa guerra Israel, que é a tribo do norte, a Síria, que era o rei Razon, que em algumas bíblias está escrito Rezim, mas é o mesmo, Rezim ou Razon, só muda a pronúncia conforme a Bíblia. Esse Rezim ou Razon é o rei da Síria. Ele queria fazer uma coligação com o rei do norte, que são as 10 tribos. Né? Ele queria fazer uma coligação entre a tribo do norte e a Síria. Por que eles queriam fazer essa coligação? Porque quem dominava na época era a Assíria, que é diferente da Síria. Muitos pensam que é a mesma coisa, mas não é. Síria é um reino, que era o rei de Razon e Rezim, que era o rei. E a Síria era o rei Teglat-Falazar, que era o imperador da época. É como se fosse hoje os Estados Unidos, né? Era uma potência mundial. Era eles que tinham poder de batalha, que ganhava todas as guerras, porque era um exército muito poderoso, a Síria. Eles eram muito fortes. Então eles dominavam o mundo todo. E como eles dominavam o mundo todo, eles cobravam tributos desses reis. Todos esses reis dessas nações tinham que pagar tributo para o rei da Síria. Então, o rei Razon, junto com o rei de Israel, da tribo do norte, não queriam mais pagar esses tributos para o rei da Síria, Teglat-Falazar. Né? Aí eles convidaram o rei Acás, que era da tribo de Judá, a tribo do sul, para fazer uma coligação, para lutar contra a Síria, para se livrar dos impostos. Era tudo jogo de interesse, tudo poder, tudo por dinheiro. Né? E foi nessa época do rei Acás que entra o profeta Isaías, como está em Isaías 7:3. Então disse Yahweh a Isaías: vai ao encontro de Acás, tu juntamente com o teu filho Sear e Assub. Em algumas Bíblias está escrito Sear Jassub, que eles trocam o I pelo J, mas o correto é Sear e Assub, pois a letra J ela não existe nem no grego, nem no latim e nem no hebraico. Isaías 7:10. Yahweh tornou a falar a Acás, ao rei Acás, dizendo-lhe: pede, rei Acás, um sinal a Yahweh teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acás, porém, respondeu: não pedirei nada, não tentarei a Yahweh. Então disse ele: ouve, vós, casa de Davi, parece-vos pouco fatigardes os homens, e quereis fatigar também a meu Deus? Aí o Criador fala: pois sabeis que o Yahweh mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem está grávida e dará à luz a um filho, e dar-lhe o nome de Emanuel. Isaías 7:14. O que acontece aqui? A teologia, ela explica isso de 3 maneiras. Primeiro, os católicos e os protestantes, eles explicam que isso aqui, esse sinal aqui, é um sinal que o nome do menino, no futuro, chamaria Jesus. Eles falam que esse Emanuel é um título, mas não é um título. Isso é um nome. E isso vai ser explicado nesse vídeo hoje. A outra teologia, eles falam que esse Emanuel é o filho de Acás, que é o rei Ezequias, que depois da morte do rei Acás, o rei Ezequias ele passou a ser rei e ele fez uma reforma em Judá.
ele tirou os ídolos, então ele fez uma reforma. Só que ele não é o Emanuel, ele é o rei Ezequias mesmo. Ele fez uma reforma, mas ele não é o Emanuel. E a outra teologia, que é praticamente, aí são as pessoas que seguem o Yahushua, o Yeshua, eles falam que esse Emanuel aqui é um menino que veio na época do rei Acaz e ele salvou aquele povo. Mas se nós formos verificar na Bíblia, principalmente em Crônicas, Segunda Crônicas, que fala a respeito dos reis, e em Primeiro Reis e Segundo Reis, que falam o tempo todo de todos aqueles reis do norte e o rei do sul, lá não fala que teve um menino chamado Emanuel que veio na época do rei Acaz e salvou esse povo. Isso é mentira. Isso não existe. Por quê? Porque esse Emanuel, o pai falou em parábola. A teologia, eles nos apresentam esses 3 graves erros, né? Tudo isso para quê? Para negar o nome do filho do Criador. Porque o pai já deu o nome do seu filho. É Emanuel, está aqui, ó, em Isaías 7,14. Já acabou, gente. Não tem o que discutir. Eles tentam inventar 1001 histórias, desculpas, esfarrapadas, para negar o nome de Emanuel. Aí, o que a religião, a teologia fala? Fala que esse Emanuel é o Jesus que eles conhecem hoje. Que esse Emanuel é apenas um título para Jesus. Mas não é. Emanuel é nome. Né? E o rei Acaz, ele negou o sinal. Esse sinal foi dado pelo Criador para ele. Né? O Criador deu esse sinal. Só que o rei Acaz, ele negou. Ele nega o Emanuel. Que é uma sombra para os dias de hoje, né? Que hoje a turma também nega o Emanuel, né? É o nascimento do menino, cujo nome Emanuel significa Deus está conosco, ou Yahweh está conosco, né? É um nome profético, que Deus anuncia a vinda do seu filho, né? E ali ele está abençoando o povo de Judá, né? E em Isaías, ele vai desvendar, né, sobre o Emanuel. Ele vai as suas características do menino. Vai ser explicado nesse vídeo aqui, sobre isso aqui. Que o rei Acaz negou. E por que o rei Acaz negou? Tem uma explicação também para isso. Por que foi negado? Né? E esse Emanuel, isso aqui também já é uma profecia desde a época do profeta Natã, que está em 2 Samuel 7. O profeta Natã, ele já falava que iria vir um filho, né? E esse filho ia restaurar a humanidade. Que eles, na época, acharam que era Salomão fazendo o templo. Mas não é. Esse menino que vem restaurar, que viria restaurar a humanidade, é o Emanuel. E como ele veio e a profecia se cumpriu. O rei Acaz, ele negou o Emanuel. Por quê? Porque ele já estava comprometido com Teglat-Falazar, que era o imperador da Síria, né? Então ele não quis entrar naquela guerra contra a Síria e contra a tribo do norte, que seria Samaria, né? Entre o rei Razon e o outro rei, que é o rei de Samaria. Eles queriam fazer uma coligação para lutar contra a Síria. Por quê? Porque eles eram explorados pela Síria. A Síria explorava, a Síria cobrava imposto desses reis. Né? Quem dominava na época cobrava imposto do dominado. Né? E o rei da Síria, o Razon, mais o rei de Samaria, eles queriam batalhar contra a Síria e queria colocar o rei Acaz, que era do reino de Judá, junto para lutar. Mas o rei Acaz, ele já estava comprometido com Teglat-Falazar. Por isso que ele não quis entrar nessa batalha. Se ele entrasse nessa batalha, ele estaria traindo o rei Teglat-Falazar da Assíria. Então por isso ele não quis entrar, né? Ele já estava comprometido com a Síria, né? Mas mesmo assim, a Assíria enganou o rei Acaz. A Assíria falava que ia proteger o rei Acaz, mas não protegeu coisa nenhuma, né? Ele simplesmente cobrou imposto também do rei Acaz. O rei Acaz se tornou um vassalo do rei da Síria, né? E isso aí é tudo uma pré-figuração, é tudo uma sombra para os dias de hoje.
Observe que do mesmo jeito que o rei Acaz negou o filho legítimo do pai, o Emanuel, isso também ocorre hoje. Ou seja, aquilo que aconteceu antigamente é uma alusão para os dias de hoje. Né? É uma prefiguração para os dias de hoje. Assim como o rei Acaz negou o filho legítimo do pai, hoje as pessoas que estão coligadas com religião, que acreditam na religião, acreditam nos homens, eles também negam Emanuel. Eles inventam 1001 desculpa para negar o filho do pai. Fala que Emanuel é um título, que é um sinal que viria para o nome Jesus, né? Fala que Emanuel é um menino que veio naquela época, que salvou aquele povo lá, e isso não consta, né? Não consta nos livros, né? Tudo isso é uma simbologia para os dias de hoje. Como o rei Acaz negou Emanuel, que é o legítimo filho do pai, os homens hoje negam o legítimo filho do pai, que é o Emanuel, e colocam o nome de Jesus, de Yahushua, de Yehoshua, de Yeshua e por assim vai. Por que que o pai fala, a rei Acaz, pede um sinal que eu vou dar um sinal para você? Porque ali o pai, ele queria que a tribo de Judá, o rei Acaz, ele fizesse uma aliança exclusivamente com ele, com o pai. Por quê? Porque o pai sempre protegeu a tribo de Judá e a tribo do norte, ou seja, os filhos de Israel. Sempre o pai protegeu. Só que eles sempre foram para os homens, sempre eles fizeram aliança com o Egito. O Egito significa homem, né? Então por isso que ele não queria que o povo ficasse no Egito e não fizesse aliança com o Egito. Por quê? Porque ele sabia que se aquele povo ficasse com aliança com esses povos, essas nações eram todas idólatras. Então o povo ia cair na idolatria. Como caiu? É só vocês lerem o Velho Testamento inteiro que fala o tempo todo sobre idolatria. Ou seja, uma hora é a tribo do norte, né, que é Samaria, que primeiro que cai na idolatria, que acaba sendo dominado depois pelo rei da Síria, e depois Judá, com Nabucodonosor, a Babilônia, que acabou também dominando Judá, né? Então o rei Acaz, ele simplesmente negou um grande sinal que o pai tinha dado, né? Que o que era? Uma aliança com ele mesmo, com o pai, que o pai ia proteger a tribo de Judá. Mas ele preferiu, né? Preferiu a Assíria. Ele preferiu fazer uma aliança com Teglat-Falazar, né? Como depois acabou sendo vassalo, ou seja, ele ficou sendo dominado também pelo rei da Síria. O rei da Síria enganou ele, cobrou o imposto dele e não protegeu ele coisa nenhuma também. Por quê? Porque é homem, é nações. O único que protege nós, que nós temos que ter comprometimento, é com o nosso Pai, o Criador, o Yahweh. Esse sim protege nós. Protege nós dos outros homens, que representa essas nações, representa as religiões, né? É basicamente isso que a gente vai começar a falar. Que tudo aquilo ali é uma sombra para os dias de hoje. Aconteceu na época no físico e hoje está acontecendo no espiritual. As pessoas hoje, elas estão sendo escravas ou do Egito, que representa o homem, ou da Assíria, ou da Babilônia, que representa a Síria e a Babilônia, representa as religiões, né? Então é tudo uma pré-figuração para os dias de hoje. Essa profecia do menino Emanuel é uma intervenção de Deus, né, com vista ao reino messiânico definitivo que viria no futuro, né? Essa profecia do Emanuel, o pai já deu ela através do profeta Isaías, né, já prefigurando que ele iria intervir, né, que o homem, ele sempre foi escravo de outro homem, sempre foi escravo de religião. E esse Emanuel já aponta que ele viria restaurar a humanidade, né? Que as pessoas falam que é um título esse Emanuel, mas não é. Emanuel é uma restauração do Pai.
né? Seria o filho que viria no futuro restaurar tanto a tribo de Judá como as 10 tribos do norte. Ele vai unir essas tribos e a gente vamos explicar isso aí também, essa união que o Messias fez entre a tribo de Judá e entre os samaritanos, entre Samaria, né? E no futuro isso aconteceu. Nos capítulos de Isaías 7, fala que Isaías tem um filho. Esse filho está em Isaías 7:3. Então disse Yahweh a Isaías: vai ao encontro de Acaz, tu juntamente com o teu filho Sear e Assub. Esse Sear e Assub, em algumas Bíblias, está escrito: o resto volverá, né? Igual eu tenho duas Bíblias aqui. Uma está escrito como Sear e Assub, e a outra está escrito assim: disse o Yahweh a Isaías: agora sai tu com teu filho que te chama, um resto volverá ao encontro de Acaz. Perceba que nas duas Bíblias está diferente, né? A Bíblia católica está escrito Sear e Assub, que é a Bíblia de Jerusalém que eu tenho católica. E na outra Bíblia evangélica está escrito um resto volverá. Mas tanto faz, um resto volverá como Sear e Assub, eles têm um significado só. Isso sim é um título. Que a religião fala que esses dois filhos de Isaías, do profeta Isaías, tem alguns que chegam a falar que esse Emanuel é filho de Isaías, mas não tem nada a ver. As pessoas confundem a coisa, né? O primeiro filho se chama Sear e Assub, que significa um resto voltará. Vocês prestem muita atenção no significado desse Sear e Assub, que tudo isso vai fazer diferença no final do vídeo. Preste muita atenção. Sear e Assub significa um resto voltará. Esse é o primeiro filho de Isaías, é um dos filhos de Isaías. O outro filho de Isaías está em Isaías 8:3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Em seguida, me acheguei à profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Então Yahweh me disse: dá-lhe o nome de Maher Salal Has-Baz, que algumas Bíblias está escrito rápido despojo. Veja bem que esse outro filho de Isaías, ele tem um nome muito estranho, Maher Salal Has-Baz, que significa rápido despojo. Em algumas Bíblias está rápido despojo, como eu tenho aqui, na outra Bíblia. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Yahweh: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Então veja bem, esse segundo filho de Isaías, ele tem um nome, Maher Salal Has-Baz, que significa rápido despojo, presa segura. Olha, veja bem o significado desse nome. Vai fazer toda a diferença esses dois filhos de Isaías, que a gente vamos explicar nos detalhes, nós vamos explicar. E vocês vão perceber que tem um enigma por trás dessa história. Existe uma parábola por trás dessa história, muito bonita. O Criador, ele deixou esse texto em parábola. Por que ele deixou em parábola? Porque ele já sabia que os homens iriam tirar o nome dele, como tiraram. O YHWH foi tirado das escrituras. Eles colocaram Kyrios no lugar, que significa Senhor, né? Colocaram Jeová, colocaram Javé, Yavé, né? Então eles fazem de tudo, os escribas. Eles não querem que nós, gentios, saibamos o nome do Pai. 72 nomes no Pai para poder enganar a gente, para a gente não saber o nome do Pai, né? Então eles falam Senhor, eles falam Kyrios, eles falam Javé, eles falam Jeová. Mas por que isso aí? Porque eles querem negar o nome. Eles não, os judeus, principalmente aqueles escribas,
né? Aqueles fariseus, eles querem ficar com o nome do Pai só para eles. Eles querem esconder o nome do Pai para nós. Mas o Pai fala, o próprio profeta Isaías fala, e o meu povo saberá o meu nome. Então eles tentam de tudo esconder o nome, mas a gente fica sabendo. Por quê? Porque é uma profecia. O Pai falou que o povo dele vai saber o nome dele. Então esses dois filhos de Isaías, vocês prestem atenção muito bem nesses dois nomes, que vai fazer uma diferença muito grande. É uma parábola, né? Que a gente vamos ter que entrar em outros livros, em outros profetas, para poder entender esses dois nomes. Que a religião e a teologia, eles falam que esses nomes são título. A turma de Yahushua e Yeshua, eles falam que é um menino que veio na época desses reis e salvou aquele povo. Também não procede essa história deles, né? Eles falam também que esse Emanuel é o rei Ezequias que fez uma reforma em Judá, mas também não é. O que o pai está se falando é a respeito do seu filho que faria uma reforma geral na humanidade, uma restauração geral, e não algumas reformas como os reis fizeram. Muitos reis fizeram reformas, mas reformaram alguma coisa. Tirou um ídolo aqui, tirou aqueles postes que eles adoravam, né? Aquela idolatria, tirou uma coisa aqui, a Será, Baal, Astarte, quebrou as imagens, né? Mas a idolatria continuou. Se vocês verificar no Velho Testamento, entrava um rei bom em Judá, mas durava um certo tempo. Depois vinha outro, ou seja, o filho dele, um matava o outro. Houve muito assassinato, muita trama nesse meio aí, por causa do poder, né? E quando entravam esses reis maus, idólatras, a idolatria voltava de novo para o povo. É aí onde que vinham os profetas para intervir. O pai mandava os profetas. Vai lá e fala para aquele povo sair da idolatria. Aí vinha o profeta Isaías, vinha o profeta Amós, vinha o profeta Oséias, vinha o profeta Jeremias, vinha o profeta Sofonias, e assim por diante. Todos esses profetas que vocês conhecem no Velho Testamento. E mesmo vindo esses profetas, o povo continuava na idolatria. O povo era teimoso, eles tinham dura cerviz, né? Eles não ouviam os profetas. Cada profeta vinha em sua época e avisava: olha, não façam isso, vocês já conhecem o único Deus, só existe um Deus. Mas o que eles faziam? Eles iam para os amantes, para os falsos deuses, né? Que eram as imagens de escultura, os deuses dos povos, né? Os deuses do Egito, os deuses da Babilônia, os deuses da Síria, os deuses da Filistéia, de toda aquela região circunvizinha a Israel, né? Eles acabaram invadindo o povo de Israel e aderiram a esses amantes, a esses falsos deuses, né? E o pai chega a falar várias vezes nas profecias, você vai encontrar isso: porque eu mandei os meus servos, os profetas, eles anunciaram para vocês, não seguir a outros deuses, porque eu sou Deus e não há outro além de mim, né? Segue somente a mim. Mas vocês foram teimosos, vocês não obedeceram minhas leis, não obedeceram meus mandamentos. Por isso eu fiz essas coisas para vocês. Por isso o pai mandava muito castigo para eles. Por quê? Porque o pai protegia eles, mas eles eram teimosos, eles só queriam ficar o tempo todo na idolatria, né? O tempo todo eles ficavam na idolatria. E esquecia do pai. Chegou um tempo que eles esqueceram o nome do pai, o nome do Criador, por causa do Deus Baal, que era o Senhor, né? O Senhor é o Deus Baal. Isso está em Jeremias 23, a respeito disso, né? Então vocês vão ouvir muito disso, né? Porque eu enviei os meus profetas. Eu falei, desde madrugada eu enviei os meus profetas. Mas vocês não obedeceram às vozes dos meus servos, os profetas. A ida dos profetas ao povo, né, já era um anúncio que o pai já tinha falado para os profetas.
né? Para avisar eles, para eles não continuar naquela idolatria, para eles não fazer aliança com o Egito, não fazer aliança com a Síria, não fazer aliança com a Babilônia, né? E eles acreditavam muito nos falsos profetas, nos sacerdotes. Esses falsos profetas e sacerdotes, eles ficavam ao lado dos reis, dos líderes, né? Aconselhando eles: olha, não, tá tudo beleza, não vai acontecer nada não, não acredita nesse profeta não. Esse profeta tá delirando. Eles tiravam sarro na cara dos profetas, eles batiam nos profetas, eles expulsavam os profetas. Tudo isso está no Velho Testamento. É só ler e comprovar. Então, tanto o sacerdote como os falsos profetas e o povo e os líderes, os reis, eles não aceitavam, né, as profecias do profeta. Os verdadeiros profetas do Pai, eles já estavam anunciando que ali viria uma desgraça para eles, mas eles não acreditavam, né? Como nós vamos ver agora em Isaías 8. O que aconteceu no passado representa o que hoje? A mesma coisa. Hoje a gente tem os falsos profetas, tem os sacerdotes da religião, a qual eles têm um Deus que é uma imagem, né? Que eles falam que é Deus, esse Jesus, mas esse Jesus é uma imagem de escultura, a qual o Pai é contra a imagem de escultura. Como o Pai é contra a imagem de escultura, o Pai vai deixar que o filho dele seja uma imagem de escultura, gente. Pare para pensar isso. Isso são falsos profetas. Isso são sacerdotes que estão ganhando muito com essa imagem, muito com esse nome Jesus, que estão por trás disso. Então, tudo que aconteceu no passado, vocês podem observar que é uma sombra para os dias de hoje. Aconteceu na época no físico e hoje está acontecendo no espiritual. É a mesma coisa, não muda. Vamos agora desvendar um dos filhos de Isaías, o Maher Salal Has-Baz, que está em Isaías 8:3. Então está escrito assim: então seguida me acheguei a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então Iau me disse: dai-lhe o nome de Maher Salal Has-Baz, porque antes que essa criança saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samarias serão levados para o rei da Síria. Ó, veja bem que aqui já tem um porém aqui, ó. Aqui tem. E deu à luz um filho, né? E o nome Maher Salal Has-Baz. Porque antes que essa criança saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria são levados para o rei da Síria. Então, aqui está falando de uma criança. Aí eu lendo em outros profetas, vamos agora para Oséias 13, né? Lá está escrito assim: a ruína é inevitável. Está em Oséias 13, no versículo 12. A falta de Efraim, como eu já disse antes, significa Samaria, significa os povos do norte, as 10 tribos. A falta de Efraim está guardada, seu pecado está conservado. Que pecado? A desobediência deles perante a lei do Pai, para não ir atrás de imagem, né? As dores de parto lhe sobrevêm, mas é filho nécio. Olha que o pai fala, mas é filho nécio. Isso está em Oséias 13, 13. O que é nécio? Nécio é burro, significa pessoas burras, né? Por que o pai chega a chamar eles de burro? Porque eles realmente eram burros. Porque o pai dava a água, a comida, deu a prata, deu o ouro, eles tinham vida confortável, eles tinham tudo, mas em vez deles ficarem adorando um único Deus, eles foram para outros deuses, a qual o pai já tinha proibido desde a época de Moisés, para eles não adorar ídolos e nem correr atrás de outros deuses. Então eles se tornaram burros, perante o pai eles eram burros, eles eram filho nécio. Ou seja, Maher Salal Has-Baz está se falando de uma criança. Que criança é essa, gente? Essa criança está se referindo a Israel e depois também a Judá, que também
também caiu na mesma idolatria, como está escrito no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias já fala mais sobre a queda do rei de Judá, né? Que é uma consequência do que aconteceu com as tribos do norte, com as 10 tribos que caíram primeiro. As tribos do norte caíram primeiramente no rei da Síria. O pai enviou o rei da Síria para eles, né, para castigar eles por causa da desobediência deles, né? E aqui continuando, em Oséias 13. Porque chegado o momento, ele não sai do seio. Deveria eu livrá-los do poder da sepultura? Aqui está Sheol, mas Sheol e sepultura é a mesma coisa. Deveria eu resgatá-lo da morte? Onde está, ó morte, as tuas calamidades? Onde está a sepultura, o teu flagelo? A compaixão se esconde dos meus olhos, ainda que Efraim prospere entre seus irmãos, virá um vento do Oriente. Olha aqui, um vento do Oriente. Esse vento do Oriente é a Síria, né? Um vento de Yahweh subindo do deserto. Ou seja, o próprio pai encarregou de mandar a Síria para cima deles, por causa da desobediência deles. Secará o seu manancial. Por quê? Porque eles tinham água limpa, eles tinham água pura, eles tinham a palavra pura do pai. Mas aí eles foram para a idolatria, eles foram por falsos deuses, para os amantes. A sua fonte se esgotará. Ele saqueará o tesouro. Ele quem? A Síria. A Síria ia confiscar tudo aquilo lá. Ia despojar todos os seus objetos preciosos. Então isso está em Oséias 13. Então, olha, eu fui ver a resposta desse filho de Isaías. A resposta está lá em Oséias. Então, esse Maher Salal Has-Baz, né, que é uma criança, não é nada mais, nada menos, é uma alusão que o pai está falando, é uma prefiguração que eles saíram da obediência do pai e foram para a desobediência dos ídolos. Então essa criança se tornou burra, né? Aí o que aconteceu? Agora aqui em Isaías 8. Porque antes que essa criança, no caso quem? Israel, e depois também Judá, né? Saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco, veja também, até o rei da Síria também ia entrar, como todos, se vocês forem ler o Velho Testamento, todas aquelas nações circunvizinhas, o rei da Síria ele passou como um trator, ele passou como uma enxurrada, como nós vamos ler agora em Isaías 8, 6, 7, né, que vamos explicar sobre isso. Então o rei da Síria ele passou como um trator por cima de toda aquela região idólatra. Por quê? Porque o pai já colocou a Síria para fazer o trabalho dele, para castigar aquele povo, né, para despojar aquele povo. Aquele povo ia se tornar escravo do rei da Síria, como ele já tinha avisado que isso ia acontecer. Ele avisou através dos profetas, né? Então, antes que a riqueza de Damasco, os despojos de Samaria serão levados para o rei da Síria. Olha aqui, gente. Olha, está comprovado aqui, em Isaías 8. Esse menino aí é um título apenas. O que significa esse Maher Salal Has-Baz? Significa rápido despojo, né? Presa segura. Significa que eles seriam despojados pelo rei da Síria e seriam presos e levados cativos para Nínive, que era a capital da Síria, né? Como a Síria, naquela época desses reis aí, desses profetas, foi a Síria que fez a primeira invasão, que foi os tribos do norte. Depois vem Nabucodonosor, então foram duas invasões. A primeira foi pelo rei da Síria nas 10 tribos do norte, né? Que seja Samaria. Então já está tudo escrito aqui, Então esse Salal Has-Baz não é nada mais, nada menos do que a invasão do rei da Síria. Isso é um título, né? Isso é uma alusão que ia acontecer. Isso não é um filho que a religião pensa
que é um filho de carne e osso, um filho biológico de Isaías. Não é, isso aí tem um sentido simbólico. A palavra do pai tem um sentido simbólico. O pai fala em parábolas, ele fala assim: abrirei minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então o pai não tem muitas coisas que ele não fala assim de uma vez, ele fala por parábola. Por quê? Porque é para poucos entender. Os pequeninos, os remanescentes vão entender isso, essas parábolas do pai. A grande multidão que ficar com aliança com o homem, o Egito ou a Babilônia, a religião, eles não vão entender isso aí, que o pai fala em parábola. Continuando no texto, em Isaías 8, versículo 5. Tornou Yahweh a falar-me e disse: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, preste atenção, as águas de Siloé. Daqui a pouco eu vou explicar o que é essas águas de Siloé. Vai começar a fazer sentido. Essa é a primeira evidência de Emanuel. Isso está no Novo Testamento. Já já eu vou mostrar, vocês vão começar a entender. Quem é essa água de Siloé? Que o povo rejeitou. Aqui está bem claro. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, olha, mansamente, apavorado, diante de Razon, Razon, os filhos de Romelia. Mas, como vocês já viram, o rei Acaz, ele rejeitou o Emanuel, né? E os líderes, os reis, eles eram um exemplo, né? Como os reis rejeitavam, os povos também rejeitavam. Quando o rei ele ia para a idolatria, os povos também iam para a idolatria. Ou seja, os povos sempre seguem um cabeça, sempre tem um cabeça para ele seguir. Continuando aqui, no versículo 7. O Yahweh trará contra ele quem? Contra todas aquelas nações, né? Contra a tribo do norte, contra todos aqueles que rejeitou as águas de Siloé, né? O que ele vai fazer? O Yahweh trará contra ele as águas impetuosas, olha aqui, ele já vai falar quem que é, e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria. Olha aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Aqui em Isaías 8, 7, o pai já está confirmando que ele ia trazer as águas impetuosas, né? O rio, que é o rei da Síria, que é aquilo que eu falei lá atrás, que eles invadiu como se fosse uma enxurrada, aquela região toda, ele varreu todo aquilo lá, né? Ele transformou toda aquela região lá em escravo deles, e todo mundo tinha que pagar tributos. Por isso que o rei da Síria, né, queria fazer aliança com a tribo de Judá e a tribo do norte. Por quê? Porque eles queriam livrar dos impostos, que eram tributos caríssimos com o rei da Síria. O rei da Síria escravizava todas aquelas nações. E o rei da Síria, o povo assírio, era um povo muito cruel. E todo mundo tinha medo da Síria. Eu tive fazendo um estudo sobre eles empalavam as pessoas assim no pau e maltratava mesmo, era cruel, eles eram cruel, todo mundo tinha medo dos assírios, do exército assírio. Por isso que eles queriam fazer uma união entre todos aquelas três nações para combater contra a Síria. Por quê? Porque eles sabiam que a Síria era um exército poderosíssimo na época. É como se fosse os Estados Unidos hoje. Ela era uma potência mundial, a Síria. Né? E eles eram muito cruel. Onde eles passavam, eles detonavam, eles acabavam com todas aquelas nações. Então, continuando aqui no texto. Com todo o seu poderio, ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Judá, com a sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço, e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da sua terra, ó Emanuel. Como vocês viram,
que o povo rejeitou as águas de Siloé, né, que é uma água que corria mansamente, era uma água limpa, ou seja, era uma palavra limpa. Isso simboliza o Filho, o Emanuel, que isso está relatado em João 9,7, né? Então, essas águas de Siloé seria o quê? Uma alusão. O pai, desde aquela época do rei Acaz, ele já deixou o nome do seu filho, já deixou nas escrituras, ficou ali, né? Colocou na boca do profeta Isaías que aquele Emanuel seria o filho dele, seria o sinal dele para as nações, que quem ficar com essas águas mansas, essas águas de Siloé, que representa seu filho, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. pode ver que é tudo simbólico, né? Tudo parábola, né? Por isso que as coisas vão se encaixando. Então aqueles que aceitarem as águas de Siloé, que corre mansamente, que nada mais é do que a palavra do Messias, esse o Pai vai livrar. Agora aqueles que rejeitar as águas de Siloé, ou seja, rejeitar a palavra do Filho, né? Esses o Pai vai mandar para a Síria. A Síria, como eu disse, sempre já falei no vídeo todo, a Síria e Babilônia significa as religiões. Então, as religiões hoje é que estão colocando ídolos nas pessoas. Existe um Jesus hoje, que é um ídolo, é uma imagem de escultura. E todos os seus falsos profetas, juntamente com o sacerdote, eles pregam esse ídolo. Eles falam que esse ídolo vai salvar, mas não vai salvar, porque isso aí é um ídolo. Quem está indo para esse lado aí está tomando água da Síria, que é uma água suja, é uma água barrenta, é uma água cheia de lodo. Por quê? Porque a água do Pai, ela é limpa, a palavra do Pai é limpa, ela é mansamente. Ela não precisa de impor medo nas pessoas, como a Síria colocava medo nas pessoas. Hoje é a mesma coisa, tá entendendo? Hoje as religiões, elas colocam medo na pessoa. Não, porque se você não pagar dízimo, você vai para o inferno, você vai queimar no inferno. Tudo isso aí é mentira. Isso é medo. Para quê? Para as pessoas correr para a religião, porque o diabo vai te pegar,
Tudo isso é medo, eles impõem o terror, o medo, assim como a Síria colocava o terror naquela época, o medo nas nações, hoje as religiões também colocam o medo nas pessoas. E as pessoas com medo do diabo, com medo do inferno, correm todos para a religião e começam a pagar tributos. Lembra que a Síria sempre invadia as nações para cobrar tributos? Mesma coisa hoje. O povo paga tributos também. Está entendendo como as coisas vão se encaixando? Quando a Síria invadiu todas aquelas nações, inclusive invadiu o Reino do Norte em Samaria, eles, além deles adorar vários ídolos das nações, a Síria também mandou vir sacerdotes da Babilônia. Isto está relatado em 2 Reis 17, a colonização de Samaria. O rei da Síria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Sepharvaim, e estabeleceu-os na cidade de Samaria. E tomaram posse de Samaria, e fixaram em suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, não veneravam. Disseram, pois, o rei da Síria: as populações que deportaste para fixá-las na cidade de Samaria não conhecem o ritual do Deus da terra. E ele mandou leões contra ela, e os leões as matam, porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou: mandai para lá um dos sacerdotes que deportastes, que ele se estabeleça lá, ele ensine o ritual do Deus da terra. Então veja bem, o próprio rei da Síria mandou vir sacerdotes da Babilônia para ensinar o povo, né? Quer dizer, eles já eram idólatras. E vem mais sacerdote ainda para ensinar mais eles o Deus da terra. Então imagina o que virou isso aí, lá, né? No Reino do Norte. Então veio um dos sacerdotes que havia deportado de Samaria. Ele fixou em Betel. Estes ensinavam-lhe como devia venerar, mas cada nação fabricou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos lugares altos que os samaritanos haviam feito. Está lembrado da samaritana quando ela fala por Messias? Nossos pais adoravam nesse monte, vós adorais em Jerusalém. Mestre, aonde eu devo adorar o Pai? No templo de Jerusalém ou nos montes? Ela estava indecisa. Por quê? Porque desde dos pais delas, desde geração em geração, foram ensinados para o samaritano que tinha que adorar nos montes, e eles estavam na idolatria. Por isso que houve a necessidade de o Pai mandar o Emanuel para a terra. Para quê? Para restaurar as coisas erradas. Por quê? Porque os samaritanos estavam na idolatria, as tribos do norte. E os judeus estavam na idolatria do templo, achando que o templo salvava, né? Estava lá perdido com aqueles fariseus, escribas e saduceus. Então, enviou o seu filho ao mundo, né? Para quê? Para restabelecer a verdade. Por quê? Porque a verdade já tinha se perdido na mão dos homens. Ou seja, dos sacerdotes, dos falsos profetas, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Todo mundo estava tirando sua casquinha, né? E aí naquela época, ainda mais. Por quê? Porque eles já estavam aliados, alguns com o Egito e muitos com a Síria. Quer dizer, e acabou sendo presos e escravos da Síria. É a mesma coisa hoje. Muita gente, por não conhecer a palavra, ele vai para a religião. Aí lá eles acabam presos e dominados por esses sacerdotes. E aí pagam tributos para eles, né? E adoram imagem. Então é tudo a mesma coisa. Assim fez cada um dos povos na cidade em que habitou. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote, os de Cutá um de Nergel, os de Emate uma de Acima, os de Ava Nebaz, uma de Tartaque, os de Sevarfaim queimavam seus filhos em honra a Adrameleque e Anameleque. O mesmo pecado que vários reis cometeram, pegar seus filhos
e jogar os deuses, né? Coisa que o pai nunca aceitou isso, falou para eles nunca fazer isso. E ele estava tanto na idolatria que eles sacrificavam seus filhos para Moloque. E nesse caso aqui tem mais dois deuses que também sacrificam, o Adrameleque e o Anameleque. Olha para você ver o grau da idolatria que estava naquela época, né? Prestavam culto também a Yahweh e dentre seus homens elegeram sacerdotes que oficiavam para eles nos templos dos lugares altos. Veneravam Yahweh, mas também serviam a seus deuses. É onde eu quero chegar. Então hoje eu percebi que está acontecendo a mesma coisa hoje. Como aquele povo eles adoravam, alguns ainda adoravam Yahweh, mas só que muitos já adoravam ídolo, e tinha pessoas que adoravam os dois, adoravam tanto Yahweh como os ídolos. Hoje eu estou percebendo que está a mesma coisa. Hoje virou um sincretismo, né? Além do sincretismo religioso, que é essa Babilônia que está aí, essa Babel das religiões, cada um fala a sua língua, né? Eles adoram o mesmo Deus Jesus, cada religião a dele é a certa. Não, a minha é certa, não, a minha é certa. E todos eles adoram o Deus Jesus, né? E todos eles estão na idolatria, porque o Deus deles são ídolos, né? Então, além de estar essa Babilônia, por isso que está essa confusão, essa brigaiada, essa pouca vergonha que está aí hoje, tá demais, esses sinais, esses milagres que tudo faz, essas pessoas que ficam rodopiando, para caindo igual um louco, né? Virou uma Babel, né? Um sincretismo religioso muito grande. E nesse meio existe um povo que está descobrindo essas verdades e estão saindo dessas Babilônias, né? Muita gente está descobrindo a verdade, está saindo da Babilônia. Só que aí eu já percebi também que no meio dessas pessoas que estão saindo das religiões, se instalou também falsos profetas e falsos mestres, cada um com a sua palavra, né? Tem uns que querem vender livro, outros querem vender CD, outros querem, por orgulho, se sentir superior, né? Se sentir que ele é o sabe tudo, né? Tem muito disso hoje, né? Então, eu estou percebendo isso, que muitas pessoas estão saindo da religião, mas, como que se diz, estão saindo da boca do jacaré e entrando na boca do crocodilo. Por quê? Porque não estudam as escrituras, né? Acreditam em tudo que fala. E como o Messias falou, vai aparecer, né, pessoas que vão fazer grandes sinais e prodígios. Para quê? Para enganar os próprios eleitos. Então, as pessoas às vezes já foi eleita, né, para ser um servo do Messias, né, para ser um pequenino. Só que aí ele começa, né, a ir para o Egito. Ele sai da Síria, da Babilônia, mas ele entra no Egito. Ele faz a aliança com o Egito, que nada mais é que os homens. Ele começa, né, porque fulano fala bem, explica bem, tem vídeos e tal, né? Aí ele começa, em vez dele procurar nas escrituras saber a verdade, a pessoa se acomoda e fica só ouvindo vídeo o dia inteiro na internet e achando que ali está a verdade. Ali tem meias verdade, mas às vezes tem muito fermento no meio. É isso que eu estou percebendo. Muita gente está caindo nisso aí, nessa armadilha, nesse laço, né? O correto é você pegar isso, analisar tudo e reter o que for bom, né? Aquilo que for bom, que é de acordo com os fundamentos dos profetas, dos apóstolos e do Messias, isso sim você tem que pegar e analisar. Agora, se não tiver fundamento nos profetas, nos apóstolos e no Filho, aí você tem que deixar de lado, porque senão muitas pessoas vão cair no laço, na armadilha, porque existe falsos profetas que está no meio desse povo que está largando a religião. Tem muita gente se passando por mestres, né? E o Messias já falou que só tem um mestre, que é ele, né? Então, o meu conselho
para quem está começando, buscando a verdade, é que analise, mas retenha o que for bom, né? E não vai caindo assim logo de cara, tá? Porque o fulano fala bonito, porque o cicrano tem uma oratória boa, ele explica tudo e tal, mas tem que ver se tem fermento no meio, tem que ver se tem fundamentos no profeta, né? E isso também virou um sincretismo no meio daquelas pessoas que buscam Yahushua e Yeshua, né? Eles buscam o judaísmo, né? Ali tem os Roche, tem os líderes também que ensinam eles. E muitas pessoas estão caindo nisso também, achando que Yeshua e Yahushua é o filho do Pai. Mas eles são nomes honrados. Existe Yeshua e Yahushua, que significa ele salva, que na realidade significa Josué, né? Mas não é o nome do filho. O nome do filho profetizado, como vocês viram, é Emanuel, que foi falado em parábola. Se o Maer, Salal, Ras, Bas significa aqueles que estão sendo levados cativos para a Babilônia, e o Sear e Assub, o outro filho de Isaías, também tem um significado, também tem um símbolo, né? Esse Sear e Assub significa resto volverá, ou seja, resto voltará. Que resto é esse, pessoal? Esse resto é nada mais, nada menos que os pequeninos. São aqueles que vão acreditar na palavra do Pai, que vão acreditar nas profecias, que vão acreditar nos profetas. Esse resto, ele vai voltar de todo o seu coração e de toda a sua alma para o conhecimento direto com o Pai, sem intercessor, sem o Egito, sem a Babilônia, sem a Síria. Esse resto, eles vão voltar com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, para a verdade. E são esses que vão restaurar a verdade. Por quê? Porque o mundo está mergulhado na mentira. E esse resto, esse Sear e Assub, é eles que vão falar a verdade. São esses pequeninos, são esses remanescentes que o Pai deixou. Sempre na história, se vocês lerem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sempre o Pai deixou um resto. Sempre teve aqueles pequeninos. Por exemplo, o profeta Elias, ele chegou uma hora que ele falou assim: Pai, mataram todos os seus profetas, só eu restei. O que o Pai falou para ele? Não, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram o joelho a Baal. Ou seja, mesmo naquela idolatria toda, existia 7.000 remanescentes que o Pai tinha reservado para eles. Esses eram os Sear e Assub da época, eram os remanescentes, eram os pequeninos. Eram eles que pregavam a verdade. Então sempre existia um resto, sempre vai existir um resto, um remanescente que vai falar a verdade. Vai ter muita gente falando a mentira, mas também vão ter os pequeninos que vão falar a verdade. E restará de vós apenas um pequeno número no meio das nações, para onde Yahweh vos tiver conduzido. Lá servireis a deuses, feito por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não pode ver, ouvir, comer ou cheirar. De lá, então irás procurar Yahweh teu Deus, encontrarás se o procurares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na tua angústia, todas essas coisas te atingirão no fim dos tempos. Porém, tu te voltarás para Yahweh teu Deus e obedecerá a sua voz. Porém, tu te voltarás para Yahweh teu Deus e obedecerá a sua voz. Porém, tu te voltarás para Yahweh teu Deus e obedecerá a sua voz, pois Yahweh teu Deus é um Deus misericordioso, não te abandonará e não te destruirá, pois nunca vai esquecer da aliança que concluiu com teus pais por meio de um juramento. Então veja que palavras fortes e bonitas. O pai estava falando
já estava profetizando que no final do tempo ia ter um povo, né? E esse resto ele não vai aí atrás de imagem, de idolatria, né? E aqueles que for, ele tá sendo bem claro que ele vai destruir, ele vai aniquilar. Por quê? Porque ele é um Deus ciumento, ele odeia a imagem, ele tem ciúme das imagens, ele considera as imagens uma abominação, né? Então, esse resto é o que vai buscar, como eu já tinha falado, de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a sua alma. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. As palavras de Simeão, que está em Lucas: eis que este menino foi posto para a queda e elevação de muitos em Israel, como um sinal de contradição. E esta profecia de Simeão está acontecendo até hoje. Esse menino, ele é sinal de contradição, como nós vimos no vídeo todo, né? Tem aqueles que acreditam na imagem de Jesus, aqueles que acreditam em Yahushua, Yehushua e Yeshua. E agora tem aqueles que também não acreditam nenhum desses quatro, nem no Emanuel, nem Yahushua, nem Yehushua, nem Yeshua, e fala que o filho não tem nome, o pai não tem nome. Isaías 8, versículo 12, versículo 13. A Yahweh dos exércitos é que devereis proclamar santo. Ele é que deverá ser objeto do vosso temor e do vosso terror. Ele será santuário e pedra de tropeço e rocha de escândalo. Quem é ele? O Messias, o Emanuel. Ele é o templo do Pai. O Pai habitou nele. Quando o Messias veio para esse mundo, o Pai habitou em espírito no corpo do Messias. Então tudo que o Messias falava, ele repetia as palavras do Pai. Então o Pai veio em espírito no seu templo, que é o Messias. E por eles não acreditar nas profecias de Isaías e de todos os profetas, ele se tornou pedra de tropeço e rocha de escândalo, tanto para aquele povo lá como para agora. É a mesma coisa. Aquele povo, o Messias veio para eles em carne, estava no meio deles, fez bastante sinais e prodígio, né? Falou a verdade para eles, mas eles não acreditaram. Pelo contrário, eles expulsavam ele da sinagoga, eles não acreditavam nele, rejeitavam ele, né? Sempre estava com objeção às palavras dele. Então eles eram os verdadeiros inimigos do Pai. Eram aqueles fariseus, saduceus e escribas da época, né? E o Messias acabou tornando pedra de tropeço para ambas as casas de Israel. Armadilha e laço para os habitantes de Jerusalém. Muitos tropeçarão nelas, cairão e despedaçarão. Serão apanhados no laço e ficarão presos. Isaías 8,15. É o que está acontecendo. Muitos hoje não acreditam no Emanuel, estão tropeçando na pedra de tropeço, estão caindo, estão sendo despedaçados, estão sendo apanhados no laço das religiões e dos falsos profetas e estão ficando presos ao sistema. Em Isaías 7,14, o que o profeta está falando na lei? Pois sabeis que o Yahweh mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem está grávida e dará luz a um filho e dar-lhe o nome de Emanuel. Profeta Isaías 7,14. Vamos agora, isso é a instrução, né, que já veio lá dos profetas. Vamos agora para o testemunho. Veja o testemunho em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel,
que quer dizer o Yahweh conosco, ou quer dizer Deus conosco. Veja que a instrução, ela bate certinho com o testemunho. O apóstolo Mateus, ele está confirmando a instrução do profeta Isaías, entendeu? Então, Emanuel, ele é profetizado e confirmado na nova aliança. Então, não é que um falou uma coisa e outro falou outra. Não, os dois falaram a mesma palavra. Então, para você ver a justiça, tem que ter a instrução e o testemunho, eles têm que se equivaler. Igual está escrito em Isaías 7,14 e Mateus 1,23. O que vocês vão ver agora, vocês não viram em outro canal. Jamais eu vi alguém mostrar isso na internet, numa igreja, ou no YouTube, ou qualquer outra mídia. Isso aqui eu descobri fazendo esse vídeo. O pai me orientou a respeito disso aqui. E é muito interessante. É uma revelação tremenda. Se vocês prestarem atenção, eu fiz um mapinha aqui. Veja aqui como que as coisas vão se encaixar certinho. Ó, olha aqui. Ela dará à luz a um filho. Ele porás o nome de Jesus. Mateus 1,21. Esse Mateus 1,21, Jesus, ele é um acréscimo. Por quê? Ó? Ela dará à luz. Ela quem? A Babilônia. A Babilônia, as religião, é que fala que o nome do filho é Jesus, que é uma imagem de escultura. Então, perceba, ó, achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlate, púrpura roxo e escarlate vermelho, que são quem? A Igreja Católica. Foram eles que colocaram o nome de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, acréscimo ao Novo Testamento. Por quê? Porque lá no Velho Testamento está escrito Emanuel, e jamais tem esse nome Jesus. Isso aqui é um acréscimo. Ó, então achava-se a mulher vestida de púrpura escarlate, né? Na sua fronte um entendimento. Achava-se escrito um nome. Sua fronte o quê? No entendimento. Por quê? Porque a religião, no entendimento dela, ela fala que o nome é Jesus da imagem. Entendeu? Perceba que é um acréscimo. Agora, continuando no mapinha. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, ou Imanu em hebraico, que traduzido significa o Yahweh está conosco. Veja bem que lá é ela dará luz. Ela quem? A Babilônia. Vai dar nome a uma imagem, o nome de uma imagem. Agora aqui, ó, veja bem, eis que a Virgem conceberá. Então, o nome Emanuel, ele vem de uma virgem, entendeu? Uma pessoa pura, né? Inspirada pelo Pai, né? Que foi a união do Espírito com a Virgem, que concedeu e deu à luz e se chamou Emanuel. É como aconteceu no passado. O reino da Assíria, do Egito e da Babilônia, se vocês foram ver e reparar, o tempo todo se fala de idolatria, de ídolos, falsos deuses, né? Então, o que Jeremias fala? O reino dos falsos deuses, o reino da idolatria, Babilônia. É a mesma coisa hoje. Perceba que a Igreja Católica, ela adora os ídolos, e a protestante, ela adora o nome da imagem. Entendeu? Então, ela, a Babilônia, dá à luz à imagem e ao nome da imagem. Já o nome de Emanuel é dado por uma virgem, né? Veja que um é a Babilônia, que dá à imagem o nome da imagem, um reino de ídolos. Já o outro, ele vem de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão com o nome de Emanuel, que é o Yahweh está conosco, através de seu filho. Mateus 1:22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Yahweh, por intermédio do profeta.
qual foi o profeta? O profeta Isaías. O que o profeta Isaías profetizou? O nome de Emanuel. Então, Mateus 1:23 confirma Isaías 7:14. Já no nome de Jesus, não tem nenhuma confirmação no Antigo Testamento. Nenhum profeta dá testemunho, nenhum profeta profetiza esse nome Jesus. Então, ela dará luz a um filho. Ela é quem? Babilônia, que deu a luz a um filho. Tá entendendo? E não o pai. O pai deu o nome do filho de Emanuel. Já ela, Babilônia, deu o nome de Jesus. As pessoas que não buscam o entendimento diretamente com o Pai, eles têm esse grande engano. Por quê? Eles acham que Emanuel é o mesmo Jesus. Mas como vocês acabaram de ver, não é o mesmo Jesus. Emanuel é o filho verdadeiramente do Pai, aquele profetizado, aquele em que os profetas profetizam e os apóstolos dão testemunho. Já Jesus, ele é uma imagem que foi gerada pelos homens, né, e deram o nome para ela de Jesus. Então, Emanuel é o filho do Pai, Jesus é o filho da religião. São duas crianças, uma gerada diretamente pelo Pai e a outra gerada pelos homens, a imagem. Então, por isso que Simeão fala que aquele menino, ele seria contradição. Por quê? Porque ali é uma parábola que ele está falando. Dois meninos, um gerado pelo Pai e outro gerado pelos homens, que é a imagem chamado Jesus. E aqui a definição de todo o capítulo de Isaías. Está em Isaías 8:18. Eis que eu e os filhos que Yahweh me deu, nos tornamos em Israel sinais e presságios da parte do Yahweh dos exércitos, que habita no monte Sião. Ou seja, são dois filhos de Isaías. De um lado, Sear e Assub, que são aqueles que acreditarão no Pai e no Filho, e no profeta Isaías, e na sua pregação. Do outro lado, o outro filho de Isaías, que é o Maer, Salal, Has, Baz, que são aqueles que serão despojados para além da Babilônia, acreditarão nos homens, que é o Egito, e acreditarão na Babilônia, que é a religião. Esses serão despojados para além da Babilônia. O outro filho que não acredita nos profetas, não acredita no Messias e não acredita na pregação do profeta Isaías. Como está em Isaías 53:1. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Yahweh? E o apóstolo Paulo repete a profecia em Romanos 10:16. Mas não obedeceram ao evangelho. Diz, com efeito, Isaías: Yahweh, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra do Messias. Ou seja, vão existir dois filhos: os que acreditam em Isaías, que é Sear e Assub, e os que não acreditam em Isaías, que são Maer, Salal, Has, Baz. Aonde é nome, no caso, Emanuel, né? Que é um nome claro que está na profecia. Eles falam que é um título, que é um símbolo para Jesus. Ou seja, Maer, Salal, Hasbaz e Sear e Assub são símbolos que o profeta Isaías utilizou para dois povos. Um que acredita no Messias, no profeta Isaías e no Pai, e o outro símbolo para aqueles que não acreditam nem no Messias, nem no Pai e nem no profeta Isaías. Então o que a religião faz? Aonde é símbolo, eles falam que é nome. E aonde que é nome, que é no caso de Emanuel, eles falam que é título. Ou seja, a religião inverte tudo, sempre ao contrário. Depois desses testemunhos todos, você só irá adorar a imagem de Jesus ou o nome da imagem se você quiser. A minha parte estou fazendo,
que é explicar o que as religiões não explicam. E isso eles tiram da gente. Isso aí não é explicado em nenhuma religião e quase ninguém explica isso.